Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que Deus está aqui neste lugar. Você tem certeza que Deus está aqui neste lugar? E uma das evidências que Deus está aqui neste lugar é quando nós vemos pessoas usadas por Satanás fazerem oração contrárias para tentar barrar aquilo que Deus vai fazer aqui nessa noite. E foi algo que nós vimos, presenciamos com os nossos olhos nessa noite. Nós estávamos do lado de fora ali e vimos pessoa orando, pessoa envolvida com coisas que não prestam, aí orando, fazendo oração contrária. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos mostrou. Falou, olha lá, né? E nós vimos e oramos também e quebramos. E eu tenho certeza que Deus começou a fazer aqui desde a hora que você chegou. Deus já começou a falar contigo, Deus já começou a entregar, Deus começou a fazer lavar você internamente, lavar a sua alma, lavar o seu espírito, porque Deus está aqui neste lugar, amém? E você que veio aqui nessa noite, você não veio por obra do acaso não, você veio aqui porque Deus tem algo para você nessa noite. Aquilo que você veio buscar, Deus vai entregar, porque Deus é o nosso Pai, e Ele é o maior beneficiário, é a pessoa mais beneficiada, e a pessoa que mais quer nos ver beneficiados, saindo daqui com a bênção, saindo daqui com uma palavra de fortalecimento, uma palavra que vai nos trazer força para vencer no dia a dia, amém? Glória a Deus. Eu sei que eu estou aqui nessa noite como instrumento do Senhor. A única coisa que eu peço para Deus é que Deus venha falar comigo de forma que eu venha conseguir trazer ao coração de vocês aquilo que Ele revelou a mim. Às vezes Deus nos traz uma revelação, às vezes Deus nos traz uma palavra, e às vezes nós não conseguimos talvez transmitir de forma que as pessoas venham realmente compreender. Então o que eu peço para Deus nessa noite é que Deus venha me diminuir, que Ele venha crescer na minha vida, para que dessa forma vocês possam ser alcançados por essa palavra que será ministrada, amém? Glória a Deus. É interessante que essa ministração que eu vou estar lendo o texto, foi algo já citado por 2 ou 3 vezes durante esses dias, durante essas ministrações. O bispo citou, a irmã Nilda também citou, e eu vou falar e vou pregar em cima desse texto, mas é algo diferente daquilo que eles já ministraram, amém? Gostaria que os irmãos aí abrissem suas Bíblias no livro de Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Opa, os irmãos estão rápidos aí hoje, já lançaram aí no telão. Você que trouxe sua Bíblia e não trouxe sua Bíblia, pode acompanhar aqui pelo telão, tá? Parabéns, viu? Amém. Diz assim o texto: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando lá à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando pelo mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou algo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? E o tema dessa ministração que será ministrada hoje diz: discípulos ousados desfrutam do sobrenatural de Deus. Amém? Rapaz, que rapaz aí até bonitinho, hein?
Oh, glória! Os discípulos ousados desfrutam do sobrenatural de Deus. Existem discípulos que eles até recebem algo da parte de Deus. Existem discípulos que nós sabemos que a vida dele é abençoada, algo de Deus mudou na trajetória da vida dele. Mas existem discípulos que a gente olha e fala assim: cara, esse camarada é tremendo, esse camarada ele é diferenciado, essa mulher quando ela abre a boca ela parece uma leoa, esse homem quando ele abre a boca parece que é o próprio Deus que está aqui em cima desse altar, não é verdade? E muitas vezes o nosso desejo é de sermos parecidos com essas pessoas. Existem pessoas que às vezes estão à nossa volta, pessoas crentes, pessoas evangélicas, pessoas, homens e mulheres de Deus, que oram, que jejuam, que estão conosco, caminham conosco. A última ministração que eu ministrei aqui, eu falei que crente tem que andar com crente, não sei se vocês se recordam disso, mas Deus falou algo ao meu respeito, que crente tem que andar com crente, mas não é com qualquer crente. Crente tem que andar com crentes ousados. Crente tem que andar com crente, irmão, que crê no poder, crê no milagre, crê com toda a sua força, tem convicção, ainda que as coisas estejam difíceis, mas ele tem que crer. E crente tem que andar com esse tipo de pessoa. E é engraçado, eu não quero aqui de forma alguma difamar os discípulos. Quem sou eu para difamar esses discípulos? Mas eu quero relatar algo que esse texto nos traz, amém? O texto diz aqui que Jesus estava no monte, estava orando, e ele falou: vai, daqui a pouco eu chego lá. E eles entraram nesse barco, e esse barco já estava distante de Jesus, e de repente começou a ventania, as pessoas de repente já foram ao mar, ou algo parecido, sabe que realmente o mar ele é furioso, ele tem força. Besteira nossa é querer brincar com o mar. E aí estavam ali os discípulos, e eles começaram a ter medo, mas Jesus lá de cima vendo, foi de encontro a eles. Em determinado momento, eles viram algo andando por sobre o mar, e eles tiveram muito medo e começaram a gritar, pedir por socorro. Jesus falou: calma, sou eu, Jesus. E aí Pedro, crente ousado, crente audacioso, crente que não tem medo, pegou e falou: Jesus, se é o Senhor, eu quero ir andar sobre o mar como o Senhor está andando. E Jesus disse: vem. E o que me chama a atenção é a atitude dos demais discípulos. Os demais discípulos estavam naquele barco também, mas eles não tiveram essa ousadia, não tiveram essa coragem. E eu, com certeza, se eu estivesse naquele barco, irmão, eu era o primeiro a gritar: estou indo também, Jesus. Eu estou indo também, porque o nosso prazer, o nosso desejo desde criança, irmãos, são dois. O bispo até citou um dia desse aqui para trás, que é de voar. Quem teve vontade de voar quando era criança e tem até hoje, irmãos? Só esse pouquinho de gente. Estão com receio, estão com vergonha, né? E quem de nós não teve também vontade de andar sobre as águas, irmãos? É tão interessante que às vezes nós nos tornamos como criança, né? Quando nós estamos no meio de outras crianças, ou até mesmo no meio de adultos. Agora não, nós não estamos fazendo agora, devido a essa Covid, nós não temos feito mais isso, mas nós já fizemos vários retiros aqui. E quando nós estamos no retiro, tem uma chácara que nós alugamos, que ela é perfeita, ela é linda, grande, tudo lá é muito lindo. E quando nós estamos lá, irmão, naqueles 4 dias no retiro, comendo, bebendo, dançando, se divertindo, jogando bola, tomando banho de piscina, se vocês não tiverem essa oportunidade, fica aí, né, o convite, para no próximo retiro vocês estarem lá, fazerem parte. Vocês vão ver lá pastores, irmãos, querendo fazer isso, correr por cima das águas, igual crianças. Vocês vão ver pastores lá, brincando de tsunami, pega o homem mais forte, geralmente nós pegamos o João, que é o mais forte, o mais grandão, o pastor João, e nós começamos a pular com ele na piscina, até a água fazer muito, muito volume, joga a água todinha fora, porque nós nos tornamos criança. E como criança eu já vi várias pessoas lá, vem correndo e quer sair correndo por cima da água. Será que dá certo? Claro que não. Claro que não dá, né?
mas é um sonho, é um desejo. Nós, mesmo já com 40 anos de idade, idade já, né, meio que mais para lá do que para cá, né, já estamos no tão que fala, né, quarentão, mais para lá do que para cá, ainda assim nós temos esse desejo, nós brincamos disso. E naquele barco, aqueles discípulos estavam, eles não tiveram essa curiosidade, irmãos. Que triste isso, né? Como você ficaria feliz, irmão, se de repente aqui fosse um barco, se aqui nós estivéssemos no barco, Jesus estivesse lá no fundo, e ele falasse, pastor, vem, e eu ia caminhar por cima do mar, você ficaria alegre em ficar olhando eu caminhar, irmão? Eu acredito que não. Você falou, não, irmão, se ele foi, eu também quero. Oportunidade dessa eu não vou perder, nunca mais vamos ter. Na Bíblia, onde que relata na Bíblia alguém andando por sobre o mar, irmão? Na Bíblia relata o mar se abrindo, as pessoas andando por terra, seco, mas andando por sobre as águas. Qual que é o outro relato que existe na Bíblia de um homem andando por sobre as águas? Aqueles 12 homens tiveram a mesma oportunidade, mas só um teve a ousadia de andar por cima das águas. E a primeira coisa que me chama a atenção é isso, né? E na nossa caminhada cristã, no nosso meio evangélico, torno a repetir, não estou querendo aqui difamar os demais discípulos, tá? De forma alguma, estou relatando um fato, algo que realmente aconteceu ali, nesse texto, nessa história. E nós, na nossa caminhada cristã, muitas vezes acontece a mesma coisa. Muitas vezes nós caminhamos com pessoas que não têm essa ousadia, não têm esse mesmo desejo, esse mesmo prazer, essa mesma vontade. E aí de repente, você quando vai se destacando no seu ministério, quando você vai se destacando no meio do teu povo, quando as pessoas começam a dar credibilidade para você, para a obra que você tem feito, para o seu emprego, para a sua empresa, aonde você está, aonde você pisa, aonde você coloca a ponta dos seus pés. Muitas vezes pessoas que estão à sua volta não têm esse mesmo sonho, e além de não ter, ainda jogam pedra para que você não acredite, para que você freie, para que você pare, para que você caia na real. E ainda bem que Pedro aqui, nesse caso, ele está pouco se lixando, irmão, porque os outros vão falar. Está pouco se lixando se os discípulos que estavam com ele queriam andar, caminhar por cima das águas ou não. Ele foi, e eu iria também. E eu sei que muitas pessoas aqui também gostariam de estar ali para viver essa oportunidade. E às vezes as pessoas, irmãos, tentam nos frear e falam que nós não somos capazes, nós não somos dignos. Eu tento imaginar o tanto de coisas que aqueles discípulos falaram a respeito de Pedro quando ele estava caminhando, mas isso aqui na segunda parte nós entramos lá. E eu quero dizer para você, irmão, que às vezes os sonhos, os projetos que Deus te dá, os projetos que Deus te entrega, a bênção que Deus declarou que vai fazer na tua vida, às vezes você tem que ter cuidado com o que você comenta, mesmo no meio dos crentes, mesmo no meio dos irmãos, porque nem todos vão se alegrar e nem todos vão ficar felizes com a tua vitória, com a tua bênção. Será que pode acontecer isso? Será que existe relatos na palavra de Deus de pessoas que de repente comentaram algo e foi brutalmente caçado, brutalmente pisado? Sim, existe. Gênesis capítulo 37, do versículo 5 ao 11, 37 todo, ele vai contar a respeito da história de um homem, José, né? Vai contar a respeito de um homem, José, que era visto e chamado pelas pessoas como sonhador, mas na verdade José, ele teve um sonho, mas ele não era um sonhador. Sonhador é quando você sonha com algo, imagina algo, mas é um sonho normal. Ali não, ali foi Deus que entregou para José algo. Deus falou algo para José. As pessoas costumam achar José um sonhador, Não, José
ele sonhou, mas José, Deus trouxe uma palavra para José. Só que José, ele comentou com pessoas que ele não deveria comentar. Gênesis capítulo 37, do versículo 5 a 11, diz assim, ó. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Teve José um sonho, que contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos e inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então aqui, para quem conhece um pouco a história, José, ele foi uma pessoa que ele sempre foi perseguido pelos seus irmãos, porque o pai de José tinha ele como preferido, então ele sempre foi excluído. E de repente ele teve esse sonho. Deus trouxe o sonho para ele, Deus trouxe algo para ele, e ele contou esse sonho aos seus irmãos, e contou esses sonhos também, o seu segundo sonho, para os seus pais, juntamente com os seus irmãos. E dali por diante as coisas pioraram ainda mais para ele, a ponto dos seus irmãos levar ele para o meio do deserto, jogar ele num buraco, deixar ele lá. De repente acharam que havia forma de eles ganharem lucro em cima do seu irmão, venderam ele para o Egito, e lá acredito que todos sabem aqui, ele passou por um processo, se tornou presidiário, até se tornar governador do Egito. Governador do Egito. Os seus irmãos, os seus pais, irmão, que deveriam apoiar ele, foram os primeiros que falaram assim: você é louco? Você está maluco? Será que nós vamos ter que nos prostrar diante de ti? Está aí, irmão, uma situação, está aí um caso de que às vezes Deus nos entrega algo, e quando Deus nos entrega algo, nós temos que ter silêncio, temos que ficar calado, não devemos falar para qualquer um. Amém? Não compartilhe os seus projetos, irmãos. Não compartilhe os seus sonhos. Tenha cuidado com quem você tem conversado, com quem você tem falado, e principalmente com quem você tem andado. Existem muitas pessoas, irmãos, que ao invés de ser bênção na nossa vida, tem sido, como diz um pastor nosso aqui, tem sido trevas. Então muito cuidado com as pessoas com quem você tem compartilhado. Pessoas, irmãos, ao invés de ficarem alegres, se alegrarem com a sua vitória, às vezes eles não conseguem, às vezes é nítido que até os sorrisos que eles dão na sua cara, quando você conta a respeito de algo que Deus fez na sua vida, aquele riso sarcástico de tipo: tomara que dê errado, nossa, não é possível, por que isso aconteceu com ele, por que Deus entrega na vida dele, por que Deus faz na vida dele e não faz na minha? Crentes, irmãos, que tem esse tipo de atitude. Assim que eu me converti ao Senhor, eu e minha esposa, nós nos convertemos ao Senhor. Para quem não sabe, minha esposa Daiane, né, vai ficar até meio sem graça de eu contar isso, mas um dia mais, um dia menos, já está acostumada mesmo. Quando nós nos casamos, irmãos,
Na verdade, quando eu conheci minha esposa, para quem não sabe, ela tinha ataque epilético. Era ataque epilético, né? Era. Mas quando Deus dá a bênção, quando a bênção é sua. Ela tinha ataque epilético. E aí nós fazíamos um curso de computação. E no mesmo lugar. E ela estava numa cadeira assim. E de repente, só vejo o barulho. Eu falei, que é isso? Que eu olhei, ela lá tendo convulsão. Eu já fui, catei na língua dela e puxei. Falei, aqui é meu. Deus vai me dar, vai levar não. Porque a pessoa quando tem ataque epilético, não sei se vocês têm consciência disso, a pessoa enrola a língua e perde a respiração. E eu falei, opa, aqui não. Quase eu fico igual um político aí que falta um dedo. Eu segurei aqui, falei, aqui não, aqui isso não vai levar não, porque a bênção é minha. Deus já decretou, Deus já declarou, é meu. Eu creio. Peguei, segurei a língua dela ali, e ela foi melhorando, depois ela me olhou assim com a cara de apaixonada, que é até hoje. Olhou para mim, eu falei, Deus. E aí levaram ela para o hospital, eu falei, eu não vou lá mais não, porque agora os cuidados é do médico, os meus já, por hoje chega. E aí levaram minha esposa. Na época, não era nem namorada, na época eu só dava uma moralzinha para ela, dei uma chance para ela. Ela viu o Paulista, ficou, falou assim, nossa, esse Paulista aí. Eu falei, vou dar uma chance para essa menina. Aí dei uma chance para ela. Passado um tempo, irmãos, dessa chance, o caldo foi engrossando e nós fomos, até que de repente ela engravidou. Foi, engravidou. 3 anos juntos já, nós namorávamos há 3 anos. Foi, já que engravidou, então vamos nos casar, né? Na época eu não era cristão não, tá, irmãos? Não era cristão não. E aí, nem eu nem ela, nessa época ainda não. E aí nós nos casamos. Após nos casar, começou a vir uma angústia no meu coração, porque como ela tinha esse problema, ela tomava remédio controlado. E sabe o que acontece? Eu também tomava, irmão. Eu falei, misericórdia, Senhor. Pensei logo na minha filha. Eu falei, minha filha vai nascer como, Deus? Eu falei, Jesus amado, toma conta, Senhor. Traga minha filha saudável, em nome de Jesus. Era um jovem, molecão, novão, já tinha 22 anos. 22 anos, aqui em Goiânia, não tinha profissão, uma vida sofrida, uma vida que, misericórdia. E aí, ela pegou e ficou grávida e começou aquele processo de gestação, e nesse processo nós nos convertemos, e um pastor pegou e falou para ela que ela estava curada, que ela não precisava mais de tomar aquele medicamento, não precisava mais. E aí ela foi e parou de tomar esse medicamento, só que aí ela foi e comentou com pessoas da família. E algumas pessoas da família começaram a falar, você é doida? Você é maluca? Não, doida maluca ela era, mas né? Não para com isso não. Esse povo aí está colocando coisa na sua cabeça. Isso aí, não existe isso. Moral da história, irmãos. A minha esposa parou de tomar esse medicamento, não toma mais, está quase curada. Ainda falta algum parafusinho lá, mas devagarzinho Deus vai. Não toma esse medicamento mais, para a honra e glória do Senhor Jesus. A minha filha nasceu saudável. E eu estou contando isso para vocês por quê? Porque ainda bem que ela, assim como Pedro, conseguiu enxergar que mais vale a palavra do Senhor. Não importa o que os outros falam, o que importa é o que Deus falou. Se Deus falou vem, vem. Se um homem de Deus entregou uma palavra para ela e falou assim, para com o remédio porque você está curada, você está curada. E às vezes pessoas negativas, às vezes até sem querer, irmãos, não estou falando que isso aí necessariamente é proposital, mas às vezes sem querer as pessoas liberam palavras negativas sobre as nossas vidas, e nós tomamos posse daquilo, esquecendo da palavra que o Senhor já liberou antes, e perdemos a nossa bênção, perdemos a nossa vitória. Então cuidado com aquilo que você tem comentado com as pessoas. Às vezes as pessoas que nós comentamos não são as melhores pessoas que Deus tem nos colocado ao nosso lado para desabafar, para compartilhar. Se você tem enfrentado algum problema, se você tem enfrentado alguma dificuldade, se Deus tem falado contigo e você precisa de alguém para se apoiar, para conversar, procure um discipulador. Procure aqui na igreja um homem ou uma mulher de Deus, irmãos. Nossa igreja aqui ela trabalha através do discipulado.
Deixa de contar as suas bênçãos, as suas coisas para qualquer um. Procurem um homem, uma mulher realmente de Deus, que tem um caráter aprovado, uma pessoa que você olha e fala assim: poxa, eu tenho uma certa admiração por aquele homem, por aquela mulher, porque eu vejo algo da parte de Deus na vida deles. Aí sim você vai ser bem instruído, aí sim você vai crescer, vai amadurecer, aí sim você vai conseguir, como Pedro, enxergar que, por mais que as outras pessoas não querem, mas eu quero, porque eu tive o discernimento, é de Deus. Amém? Em segundo lugar, segunda coisa que eu quero que nós venhamos meditar também aqui, é que no versículo 29 diz: e ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Jesus, irmão, ele em momento nenhum aqui, ele ficou insistindo: vem, Pedro, não, pode vir, não, vem cá, não, ele falou uma única vez: vem. E Pedro, irmão, me chama a atenção isso, porque Pedro, ele não oscilou, ele não indagou. Ele poderia falar: Senhor, mas a água está fria, Senhor, mas será que eu dou conta? Será que, Senhor, é muito fundo, Senhor? Não, ele foi. Ousadia, ousadia. Discípulos ousados desfrutam do sobrenatural do Senhor. Ele teve ousadia, coisa que muitas vezes falta na nossa caminhada, falta na nossa vida cristã, irmãos. Falta isso. E o interessante é que esse camarada que foi andar sobre as águas, irmãos, ele não era um discípulo qualquer, não. Hoje, quando nós conversamos com as pessoas e nós perguntamos para elas: olha, se você tivesse de ser um daqueles discípulos, a quem você gostaria de ser? 80% das pessoas querem ser, sabe quem, irmãos? Quem? Paulo, irmãos. Olha lá. 80% das pessoas querem ser Paulo. Que bênção. Poucos querem ser Pedro. E esse camarada que andou sobre a água era Pedro. E por que poucos querem ser Pedro? Porque Pedro, ele era bruto, irmão. Ele era carrancudo. Eu acho que Pedro... tem pessoas que às vezes, a minha esposa mesmo fala assim: Marcos, você tem que parar com isso. Você olha para as pessoas, você franze a testa. Fala: mas o que eu faço o quê? Só se eu começar a colocar um monte de botox aqui, um balde de botox, vai ficar desse tamanho. O meu jeito é esse aqui, eu vou fazer o quê? Ela falou: não, tem vezes que você fala, parece que você está brigando com as pessoas. Não, Dani, mas é o meu jeito, o que eu posso fazer? Pedro, ele era assim, ele era um homem carrancudo. Pedro era um homem que, ele era desafiador, irmão. Ele não era como os demais, não. Nessa época, Paulo não era ainda discípulo, tá? Então, o mais carrancudo, o mais era Pedro. E ainda hoje as pessoas querem ser Paulo. E Pedro, irmão, esse Pedro aqui, ele era tão malucão que ele era o seguinte: se alguém entrasse e fizesse alguma coisa contra os amigos dele, ele já arrancava era a orelha. Aquela faquinha desse tamanho de descascar laranja, ele já arrancava era a orelha do infeliz lá. Para você ter uma noção de como era Pedro. E Pedro, irmão, acho que talvez naquele barco seria a pessoa mais ideal para questionar a Jesus. Ah, não, Jesus, está fria essa água. Mas não, ele foi. E é interessante, ainda agora eu perguntei se todos teriam coragem, se todos aqui, se estivessem naquele barco, que gostariam de andar sobre as águas. A grande maioria disse que sim, e eu acredito que aqueles que não falaram por vergonha, mas eu tenho certeza que gostariam. Mas é interessante que às vezes nós queremos limitar, às vezes nós deixamos de desfrutar o melhor do Senhor, porque nós queremos limitar o poder e a autoridade do Senhor Jesus. Suponhamos que Jesus agora ele estivesse aqui nessa igreja, e ele está, amém? Amém. E Jesus lá naquele fundo daquela igreja estivesse lá, e eu aqui nesse barco, e ele falasse para mim: Marcos, vem, anda sobre as águas. Irmãos, é muito fácil andar sobre as águas aqui, ué. Qual seria a profundidade de água aqui? Talvez 1 metro? Quanto?
92 centímetros, não dá nem 1 metro. Muito fácil eu caminhar sobre as águas daqui, 92 centímetros. Caso eu venha a começar a afundar, eu dou pé, eu estico aqui, ó. Opa, estou tranquilo. Está favorável. Está favorável. Aqui eu vou, porque eu tenho o controle da situação. Jesus me chamou, mas se caso algo der errado, irmão, eu estou tranquilo, vou sobreviver. Não sei nadar, mas está favorável para mim aqui. Mas se Jesus estivesse aqui, irmão, e nós estivéssemos lá em cima do telhado, lá em cima, eu aqui, só que lá em cima, e Jesus lá, e ele falasse: Marcos, vem, fulano, vem, ciclano, vem, será que nós iríamos, irmãos? Será que nós não ia, talvez, não sei, hein? Vai que Jesus falha, vai que Jesus de repente me deixa vacilar aqui, eu não sei nadar, eu vou morrer afogado, é questão de segundos, eu estou lá no fundo do mar já, e já era para mim, perdi playboy. Então, às vezes nós limitamos o poder e a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Será que se nós estivéssemos na altura desse telhado aqui, irmão, todos aqueles que levantaram as mãos aqui, iria realmente andar sobre o mar? Iria ter essa ousadia que Pedro teve? Às vezes nós temos o hábito de até mesmo criticar, falar: ih, Pedro foi fraco, olha lá, começou a afundar. Que eu acredito que foi isso que os discípulos começaram a fazer também. Falaram: lá vai o doido, ó, vai andando, ó, vai afundar, quer ver? Agora ele afunda, ó, fica vendo só, ó, olha lá, ih, olha lá, já começou. Às vezes nós temos um sonho de ter uma empresa, começa a quebrar, ó, lá vai, ó, a empresa desse cara já está, ó lá, já está passando por crise, já vai fechar as portas, vai baixar as portas. Às vezes nós queremos, sei lá, estamos aguardando, juntando dinheiro, as nossas finanças para comprar uma casa. Às vezes a primeira oportunidade que nós temos lá no banco não dá certo, não é aprovado. Eu falei para você que não ia ser aprovado. Teu contra-cheque é baixo, teu contra-cheque não dá para aprovar uma casa, teu contra-cheque não dá para fazer isso. Você tinha que ter um contra-cheque maior, porque nesses valores aí não vão aprovar uma casa para você. Às vezes nós limitamos, colocamos o máximo no poder e na autoridade do Senhor Jesus, quando na verdade não há limites, meus amados. Não há limites. O Senhor Jesus é aquele que é o maior interessado em entregar as bênçãos sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus é aquele que é o maior interessado para fazer com que você venha desfrutar do melhor nessa terra. Primeiro Samuel capítulo 17, do versículo 43 ao 51, se puder projetar aí. Diz assim a palavra de Deus: disse, pois, aqui vai falar a respeito da luta travada entre Davi e os filisteus, amém? Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E os filisteus pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e o corpo do arraial dos filisteus darei para hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Esse sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra,
e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto, com seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, o feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu herói era morto, fugiram. Davi aqui, irmãos, para aqueles que sabem, para aqueles que não sabem, Davi aqui, ele era de menosprezado, irmãos. Davi aqui, a palavra de Deus fala que ele era um homem frágil, pequeno. A única coisa que ele tinha de bom era a aparência. Bom mesmo eram os irmãos deles, os 3 mais velhos, que eram homens guerreiros, eram homens do exército, eram homens que enfrentavam as lutas, as barreiras. Eles eram valorizados. Agora Davi, não, Davi era um pivete, era um molequinho qualquer, um menininho de boa aparência, um menininho de cabelo bonitinho, talvez o cabelo igual do Daniel, assim, bonitinho, ou talvez igual o Gafarrel, cabelo bonitinho, lisinho, né? Enquanto os outros que eram da batalha, eles eram igual a eu, irmão, grandão, fortão, brincadeirinha, eles eram grandes, eles eram fortes, eles eram valentes. Davi era um desprezado, mas a palavra de Deus diz que ele foi lá e matou aquele homem que era o maior do outro exército. Davi foi lá e matou. E o interessante é que nós entendermos o que foi que matou Golias. Para muitos foi uma pedra, mas na verdade, irmãos, quem matou Golias não foi a pedra, foi a palavra do Senhor, foi a confiança que Davi tinha na palavra do Senhor, foi não questionar, enquanto muitos ficaram ali, todos treinados, todos fortes, todos valentes, tinham medo daquele homem. A palavra de Deus diz que tinha 40 dias, que aquele homem descia e desafiava, cadê, quem que é que vai me enfrentar aqui, quem que é que vai ter coragem? Aí de repente o Davi, o pastor Guilherme esses dias para trás falou que provavelmente Davi foi o primeiro iFood, é isso? Foi o primeiro iFood. Davi, o entregador de marmita, foi lá entregar a marmitinha lá para os irmãos dele lá, e de repente ele escuta aquele cara grandão, aquele cara valente desafiar o povo do exército de Deus. O povo de Deus desafiou, e Davi falou assim, o quê? Como é que é? Esse cara está desafiando o exército de Deus Todo-Poderoso? Não, vai ficar assim não. E aí vieram com armaduras, colocaram espada, colocaram capacete, colocaram um monte de coisa no Davi. Davi ficou parecendo o Robocop, e ele falou assim, não, com isso aqui eu não consigo lutar não, fica tranquilo, porque a minha esperança, a minha fé e a minha vitória vai vir não por minha própria força, mas vai vir porque Deus vai me trazer a vitória. Deus vai trazer a vitória. É Deus. Esse homem está enfrentando, não é a mim nem esse exército, mas está enfrentando o exército de Deus. E aí ele foi lá, e aí vem essa parte da história que eu li aqui para os irmãos. Ele foi, enfrentou, derrubou com uma só pedra. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, Deus fez uma promessa para a tua vida. Deus falou que vai trazer algo para você. Deus te prometeu algo. Deus falou que vai restituir tua família. Deus falou que vai tirar teu filho das drogas. Deus falou que vai tirar o teu marido da cachaça, do alcoolismo. Deus falou que vai tirar teu irmão, teus parentes lá daquele centro de Umbanda, Quimbanda, sabe lá de onde que é. Deus falou que vai tirar o teu filho, o teu esposo, a tua mãe, o teu pai daquele leito de hospital. Então toma posse. Toma posse. Pode ser que às vezes você comentou com pessoas, e a pessoa falou assim, não, mas tem jeito mais não, a medicina falou que acabou, não, tem jeito não, teu estudo é muito pequeno para você prestar esse concurso,
Não, tem jeito sim, irmão, porque é Deus, a vitória é dele, a luta dele, a guerra é dele, é ele que nos traz a vitória. Algumas pessoas têm um grande engano quando leem na palavra de Deus, quando diz lá a respeito de que maldito é o homem que confia no homem. E as pessoas falam, você está vendo? Por isso que eu falei para você, não confia naquele homem. Não, irmãos, não é isso que a palavra de Deus está falando. Não, a palavra de Deus está falando, maldito é o homem que confia na sua própria força, no seu próprio intelecto, no seu próprio conhecimento. A nossa confiança tem que ser no Senhor Jesus, porque se Ele fechar a porta, está fechado e acabou, irmão. Não adianta você ser detorado, não adianta você, se Ele fechar a porta, está fechada. Mas se Ele abrir a porta também, irmão, essa porta ela não se abre, ela se escancara. Pode ter 500 mil pessoas à frente de você, com mais conhecimento, com mais sabedoria do que você, mas se Deus falar, essa vaga é sua, eu vou te colocar lá, o teu filho vai ser isso, a tua esposa vai ser isso, o teu pai vai ser isso, assim vai ser, porque a palavra final é do Senhor, amém? A palavra final é do Senhor. E eu quero declarar para você nessa noite, irmãos, eu vim aqui foi para profetizar palavras de bênção, palavra de vitória, palavra que vai te fazer andar sobre as águas, caminhar sobre as águas. Eu não quero vir aqui nessa noite aqui para trazer uma palavra para falar para você, não, ó, cuidado, hein, sabe nadar? Não. Tá com uma boinha aí? Não, então não vai não, porque o risco é grande. Não, eu vim aqui para falar para você, irmão, não precisa você saber nadar, não precisa de você ter boia, Jesus vai trazer a vitória, e aqueles que dizem que você não é capaz, vão olhar e vai falar assim, rapaz, existe um Deus na vida daquele homem, daquela mulher aí, que verdadeiramente estar com Ele, porque não tem lógica o cara alcançar isso, o cara viver isso, o cara conquistar isso. Amados, da onde eu vim, eu nunca imaginei que eu pudesse ter talvez uma bicicleta, e Deus me deu muitas coisas. Além de Deus me dar bens materiais, Deus me deu uma família abençoada, que é a melhor coisa que eu poderia ter aqui na terra, uma família, e Deus me deu. 20 anos casados, 20 anos, tem pessoas aqui que me conhecem do São Judas, sabe como que eu era, tem pessoas que estão visitando aqui hoje aqui, sabe da minha fama, sabe o que eu vivi, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui restaurado, fui curado, fui liberto. Deus me tirou tudo aquilo que me prendia, tudo aquilo que eu pensava que me enchia, que me completava, Deus tirou e falou, quem te completa, quem te sustenta, quem vai te fortalecer, quem vai te guiar, quem vai te proteger, sou eu, Deus, Criador dos céus e da terra, amém? Glória a Deus, aleluia. E para finalizar, irmãos, a palavra diz que Pedro começou a afogar. E o mais interessante, irmãos, que Pedro começou a afogar, não foi por causa da tempestade, não foi por causa do vento, não foi por causa das ondas. Pedro começou a se afogar, irmãos, foi porque ele tirou o foco de Jesus. Deus começou a afogar porque Pedro começou a afogar porque ele tirou o foco em Jesus. E assim tem acontecido com muitos crentes, muitos irmãos, muitas mulheres, muitas pessoas de Deus, irmãos, tem tirado o foco do Senhor. A Covid está aí, irmão, e às vezes nós estamos ficando admirados do que tem acontecido, mas estou falando um negócio para você, a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Na verdade, a única coisa que está acontecendo hoje o Satanás está manifestando algo que já estava na Bíblia, e ele sorrateiramente estava há muitos e muitos e muitos anos atrás, agindo devagar, para enganar as pessoas, para as pessoas não verem a ação dele, e agora de repente, as coisas têm vindo brutalmente, de uma forma tão grande, que nós temos ficado aterrorizados, apavorados, mas eu quero dizer para você, meu irmão, tudo isso que nós estamos vivendo aqui, já estava escrito na Bíblia, o mundo jaz do maligno, tudo que está aqui é do maligno, irmãos. Às vezes nós vivemos uma falsa impressão de que tudo está bem. Não, irmão, as coisas não estão bem.
E eu te pergunto, qual a garantia que você tem de que neste mundo, irmão, nós teremos aflição, mas em todas elas, em todas as aflições, em todas as batalhas, nós seremos mais do que vencedor? Qual que é a firmeza que você tem nisso? A única firmeza, irmãos, que nós podemos ter é se nós aceitarmos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. Pode vir barreiras, pode vir lutas, pode vir tribulações, pode vir o que for, irmão, mas aqueles que estão em Cristo Jesus sairão vencedores. A palavra de Deus diz que nas palmas da mão dele, irmão, está escrito o nosso nome. Você consegue imaginar, irmãos? Nas palmas do Senhor está escrito o nosso nome. Consegue imaginar que o Senhor te conhece, você dormindo, você deitado, você trabalhando, você correndo, você tomando banho, aonde você estiver, você consegue entender que o Senhor te conhece, que o seu nome está lá nas palmas da mão dele? E se seu nome não estiver na palma da mão dele ainda, irmão, talvez esse é o momento, essa é a hora. Talvez por algum momento, algumas circunstâncias aí, você se distanciou da presença do Senhor, achou que talvez não há mais necessidade, não há porquê, não há motivo de eu estar na presença do Senhor. Sofri isso, perdi isso, tenho vivido isso, para viver dessa forma aí. Lá no mundo as pessoas também têm vivido aí, e às vezes estão até melhor do que eu. Mas eu vou dizer para você, irmão, nenhum desses que estão no mundo tem a garantia. Somente nós que temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Nós temos a garantia hoje, nós temos a garantia amanhã, e nós temos a garantia por todo sempre. Amém, amados? Amém? E aí, Jesus pegou Pedro, chegou até o barco, e quando ele entrou dentro daquele barco, tudo cessou, voltou a calmaria, e os discípulos falaram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Amados, existem momentos na nossa vida que, assim como os discípulos, eles já tinham presenciado tantas coisas, tantas maravilhas, tantas coisas Deus já tinha feito, juntamente com aqueles discípulos, e parece que só naquela hora veio, e eles falaram: realmente tu és o Filho de Deus. Nós temos que reconhecer, amados, que realmente nós vivemos na dependência desse Deus. Não há vitória, não há como nós desfrutarmos de uma vida abençoada. Quando eu falo abençoado, não é financeiramente não, é uma vida abençoada no nosso lar, na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos, se não for na presença de Deus, amigos.